Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, no primeiro capítulo que trata dos Espíritos. Então, sem demora, vamos estudar hoje sobre a progressão dos Espíritos, que são detalhes sobre os Espíritos, e as perguntas são relativas a este tema. Então, vamos lá na 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, a gente é por natureza, né? É criado completamente sem saber, né? A diferença entre o bem e o mal. E conforme vai passando o tempo, a gente vai fazendo escolhas. E aí nós vamos nos tornando espíritos bons ou maus, né? Que nem a pergunta está falando. Por natureza, a gente é neutro. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha isso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los disso. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, eu já tinha respondido antes, né, que Deus nos cria neutros e a gente é que escolhe o caminho. Tem uma subpergunta aí. Segundo o que acabou de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, como o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, sim, essa analogia Kardec é sempre maravilhoso, né? Ele faz uma analogia perguntando, então é como se a gente fosse criança, que nasce completamente sem saber e depois vai desenvolvendo estas tendências. E, obviamente, né, que o espírito não nasceu pela primeira vez, então ele continua desenvolvendo essas tendências que ele optou, e mesmo se ele optou por um caminho ruim, ele tem a chance de mudar essa trajetória a qualquer momento. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Os espíritos não perdem a chance de nos dar uma lição de moral e realmente, né? Não tem jeito de um espírito continuar eternamente inferior, né? Pode teimar, pode passar muito tempo, até ele cansar disso e começar a seguir o caminho do bem, né? Então, vão mudando de ordem, vão progredindo, né, das ordens, da tal escala espírita que a gente já falou, e isso nos dá uma pista muito clara sobre não existir inferno, porque ainda os espíritos falam assim, pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vocês mesmos para deixar, né, banir seus filhos para sempre? Né? Então, tá aí a explicação. Por que inferno não existe? Porque se você pensa em Deus, se uma mãe terrena não conseguiria viver em paz se soubesse que seu filho foi para o inferno, quem dirá a inteligência suprema do universo, né? Não tem jeito. 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus.
Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então, olha, tá aí a chave do nosso avanço, né? A gente é que determina o quão rápido nós vamos progredir aí para espírito feliz, né? Espírito perfeito. É a gente que faz isso. Não tem nenhuma duração determinada. Ah, você tem que passar por não sei quantas reencarnações. Não, não tem. Você pode fazer tudo numa só. Depende da gente, né? Uma baita chance. 118. Podem os espíritos degenerar, ou seja, regredir? Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Entendeu aí? Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. É que nem eu faço uma analogia com a escola, né? A gente pode repetir de ano indefinidamente. Pode ficar, não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época, né? As pessoas podiam repetir de ano. Aí você fica 10 anos na quarta série, mas você não volta para a terceira, entende? Então com o espírito é a mesma coisa. Portanto, nós não vamos reencarnar no corpo de um animal, de um grilo, seja lá o que for, tá? Por essa informação bem clara que os espíritos nos dão, não há dúvida de que a gente não anda para trás. A gente pode ficar teimosinho, paradinho, mas para trás a gente não anda. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? A resposta: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Portanto, Deus tem uma lógica, né? O porquê que a gente é criado todo mundo igualzinho, e aí vamos progredindo, uns mais rápidos, outros mais lentos, né? Mas segundo as nossas ações, segundo as nossas atitudes. Então tá aí a resposta dos espíritos que Kardec vai complementar. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos usem. Pregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença, enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba a todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. É simples de entender, né? Na verdade, toda a experiência, e leia-se experiência também o sofrimento, só nos serve para uma coisa, para nos ensinar, para que a gente carregue isso para as nossas próximas vidas e saiba viver melhor, mais sabiamente, com mais bondade. Vamos para 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Então, necessariamente, não é que os espíritos têm que ser maus antes de percorrer um caminho do bem, entende? Então, pela fieira do mal, não. Ou seja, de ignorante você já pode ir caminhando no caminho do bem, você não precisa ser mau. Não tem essa rota aí, tá? 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Pronto. Chama-se livre-arbítrio, né? E é isso que nos define como espíritos e não como marionetes na mão de Deus, né? Nas mãos de Deus. Simbolicamente falando. 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Entendeu, né? Então, como é que os espíritos sabem que tem que seguir o caminho do bem e não o caminho do mal? Existe alguma coisa? Vamos ver a resposta.
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E aí vem uma subpergunta: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Oh, desculpa, eu estou lendo a resposta. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Eu estou meio doido. Então, a subpergunta: de onde é que vêm as influências que sobre esse espírito que não sabe direito as coisas, né, exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, nós temos um efeito, né, da espiritualidade também junto de nós o tempo todo, que nos encaminha ou desencaminha. Ah, então nós somos vítimas? Não, porque a gente vai ouvir a espiritualidade que o nosso coração está cheio, né? Então, se a gente está cheio de ódio, está cheio de raiva, quem a gente vai ouvir são os espíritos, as pessoas desencarnadas que também estão cheias de ódio. Ainda mais uma subpergunta: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido to império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Então pronto, gente. Não há vítima. A gente lê um monte de romance espírita, né? E fica torcendo pros mocinhos, pras mocinhas, e espíritos inferiores, vocês são os mauzão. A gente vê isso nos filmes, essa coisa simplista que não existe na vida real, né? Não tem essa história, este aqui é do mal, este aqui é do bem. E a gente vê que muitas forças políticas tentam fazer isso, né? Olha, essa daqui é do mal, esse daqui é do bem. Não. Tem uma inúmera, que nem a escala espírita, né? Tem uma inúmera quantidade de gente do mal e gente do bem em diversos matizes. Então, não há desculpa, né? A gente só é dominado por essas interferências espirituais enquanto a gente não tiver firmeza nas nossas escolhas, né? E se a gente vibrar nas energias, né? Se a gente ficar em pensamento, como eu disse, se eu estou o tempo todo odiando, eu só vou dar espaço para atrair espíritos obsessores. Se eu estiver amando, só vai ter espaço para atrair espíritos felizes, né? Espíritos melhores. 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Bom, primeiro vem a bronca, né? Normal, assim, como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? O que você pensa que você é ficar questionando Deus, né? Mas sim, Deus nos dá as escolhas. Então, ou você tem livre-arbítrio ou você não tem, concorda? Se você tivesse até a página B, e aí você não pode seguir o mau caminho, então você não tem livre-arbítrio. Aí você é um bonequinho nas mãos de Deus. Então você tem, e é simples entender. 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não é? Sim, certamente, e os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Sim, a gente viu aí na escala espírita, né, um resumão do que seriam estes graus aí dos espíritos. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Demora mais tempo, né? Se ele resolveu ir por um caminho errado, até voltar para o caminho certo demora mais tempo. Aí o Kardec diz assim: por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver,
ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, o espírito está no mau caminho e quando desencarna está muito mal, sofrendo, para ele parece que isso é uma eternidade. Mas não é, é até ele decidir mudar o seu caminhar. 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Então, não, né, gente? Os olhos de Deus são amorosos, né, por todos os espíritos, inclusive o que a gente chama de mal, que são os espíritos que estão no mau caminho, mas que um dia vão enxergar o bom caminho e vão tratar de mudar o seu direcionamento e chegar à perfeição. Todos temos este meio caminho. Não é muito melhor essa visão de um Deus infinitamente justo e bom do que pensar naquele Deus que te classifica, olha, numa vida só, você foi para o mau caminho, pumba, inferno, sofrimento eterno. Ah, você foi bonzinho, pumba, céu. Né? Ou vai para o purgatório para pagar os... Não faz sentido, gente. Isso é coisa de pré-primário, é coisa de criança, infantiloide. Aí você vai falar, Evandro, mas tem bilhões de pessoas que seguem essas religiões que pensam nisso, então você quer dizer que todo mundo está pensando nesse caminho infantiloide? Olha, desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas sim, eu acho que é um modo muito bobo, né, de se classificar e de não enxergar, porque eu aprendi isso desde criança. Olha, eu nasci católico e fui católico praticante até meus 20 anos de idade. Para mim isso era uma verdade inquestionável até quando eu comecei a questionar. Quando eu comecei a questionar, eu falei assim, onde é que eu estava com a cabeça que eu não percebi isso antes? Né? Então, por argumento, é só pensar um pouquinho. E a última pergunta de hoje: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Então está falando de inteligência? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, sim, também inteligência e moralidade somos criados iguais no começo de tudo. Aí o Kardec tem uma observação para essa pergunta. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Esclarecido, inclusive, todas as perguntas, né? É isso. Obrigado pela sua presença até aqui. No próximo episódio, continuaremos no mesmo capítulo e vamos falar sobre um tema bem curioso: anjos e demônios. Eu te espero como sempre. Até o próximo. Tchau.